Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma live e hoje, em pleno sabadão, uma programação super especial. Vamos aguardar só um pouquinho até o pessoal ir entrando, mas hoje a gente tem uma entrevista super bacana com a Luísa. Vamos aguardar um pouquinho até ela ingressar. Bom dia, Ida. Avisar aqui no WhatsApp que a gente já está ao vivo no nosso grupo. Bom dia, Luísa. Luísa, tem uma. Deixa eu ver se eu consigo já te chamar aqui. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renato, Cris. Que legal ver todos vocês aqui. Luísa, acho que eu consegui te enviar o convite. Ah, foi. Bom dia, linda. Bom dia, Luísa. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me escutando? Sim, tô te ouvindo. Obrigado, Luísa, por ter aceitado o convite. Tá aqui hoje com a gente para poder compartilhar, né, um pouquinho tanto da sua história, como também, né, um pouquinho da sua preparação. Então, fico muito feliz, de você estar aqui hoje com a gente para poder, né, contar aí um pouquinho dessa trajetória, né, tão bacana que você teve passando, né, pelo processo seletivo de mestrado. E sem mais delongas, né, Luísa, eu queria te perguntar, é uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que eu sempre trago aqui, desde professores, mestrandos, doutorandos, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho acerca de você, né, contasse um pouquinho da sua história e como que foi a Luísa durante a graduação. Se você já almejava esse sonho do mestrado, né, como é que foi, se isso foi o sonho que foi surgir só lá na frente. Tá bom? A palavra está com você e seja muito bem-vinda. A Luísa, pessoal, para quem está chegando aqui agora, ela foi aprovada recentemente no mestrado em Direitos Humanos da UFG e hoje ela está aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho da trajetória dela e dos aprendizados que ela teve. Tá com você, Luísa? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Gustavo. Então, sobre a minha trajetória na graduação, durante toda a graduação, eu sempre quis fazer o mestrado ao final do curso. Então, todo o meu trilhar na graduação foi almejando a parte acadêmica do curso em si. Então, eu fiz 4 períodos de monitoria em História do Direito. Comecei a monitoria no segundo semestre da faculdade e fiz 2 anos. Além da monitoria, eu também fiz iniciação científica, fiz 1 ano de iniciação científica pela faculdade. E além da iniciação científica, eu também eu participei de alguns eventos acadêmicos. Participei de uma liga acadêmica de acessibilidade ao direito, que é a LAAD. Participei da LAAD por quase 1 ano e meio. E participei também de alguns projetos dentro da faculdade, projetos de voluntariado. Projetos de voluntariado em direitos humanos, que a própria PUC disponibilizava aos alunos. Então, durante toda a graduação, eu tive esses momentos de participação além de sala de aula, visando realmente esse mundo acadêmico, que foi sempre o meu objetivo principal, desde o início do curso. Então, esse sempre foi o meu objetivo, entrar no mestrado, e eu tive a oportunidade na faculdade de tentar melhorar o meu currículo Lattes. Então, me falaram na época que se eu fizesse todas essas atividades, essas extracurriculares, eu teria maiores oportunidades, teria mais possibilidades também de conhecer os professores, conhecer o meio acadêmico. Eu comecei, gostei muito, muito, e desde então nunca mais parei. Que legal, Luísa. Acho que esses pontos que você tocou, principalmente para o pessoal aqui que está nos acompanhando e que ainda está na graduação, são pontos muito importantes. Você comentou que você fez parte de uma liga, que você fez iniciação científica, fez monitoria. Então, como você mesmo pontuou, são todas atividades bem importantes
né, que podem contribuir para a gente estar melhorando o nosso currículo Lattes, né, e que às Sim, vezes, né, algumas pessoas não conseguem perceber isso ali durante a graduação. Mas para quem sim. tem a oportunidade, é sempre algo muito bacana. Não que a aprovação vá depender diretamente, mas isso traz uma experiência que é muito bacana. E Luísa, Sim. assim, durante a sua, sua caminhada, você comentou que já tinha, o interesse em fazer mestrado, mas diz aí para o pessoal como é que você me conheceu, como é que foi esse processo? Quando eu participei da LAD, da Liga Acadêmica, você, na época, era presidente da Liga Acadêmica da sua faculdade e você tinha desenvolvido um mini curso de pesquisa jurídica. E eu participei do seu mini curso, adorei e comecei a te seguir no Instagram. E aí depois eu comecei a seguir as suas publicações sobre o GPS da aprovação. E foi quando eu te conheci e comecei a seguir o seu trabalho. Ah, que legal, Luísa. Eu não lembrava disso. Na verdade, eu fui diretor de pesquisa da Liga Acadêmica que a gente Ah, tinha lá sim. na faculdade. E bacana, porque foi, às vezes eu até comento aqui com o pessoal, um pouquinho da minha trajetória durante a graduação. E esse foi um evento muito bacana, um mini curso ali Foi. de pesquisa. Eu estava, acho que no nono ou no 10º período, quase me formando, não tinha passado ainda por processo seletivo de mestrado. E a gente teve uma participação muito bacana, do pessoal. Foi. Então, fico feliz, de que você me acompanha lá desde aquela época. Sim. Foi um projeto muito bacana. E, Luísa, você teve alguma insegurança antes de ingressar no GPS? A maior insegurança que eu tive foi com relação ao pré-projeto. Eu acredito que foi o meu maior medo, porque existem várias questões, né, verificadas pelos professores na análise do pré-projeto. Então, a minha maior insegurança, que inclusive foi a minha grande vitória também com o GPS, foi entender o que a banca espera de cada pré-projeto e também o que eu poderia fazer no pré-projeto para que fosse um tema inovador e um tema que provocasse algo diferente na banca. Então, assim, acredito que o pré-projeto, ele, a priori, ele traz, assim, uma certa insegurança para quem inicia esse processo seletivo, porque são muitos os fatores, a escolha do tema, depois a redação dos objetivos, você tem que ser precisa, mas ao mesmo tempo inovadora. Essa parte eu sempre tive um pouco de receio antes de começar a minha preparação, mas com o GPS e as suas coordenadas eu entendi que era muito mais tranquilo do que eu pensava e foi bem tranquilo de executar as suas dicas e conseguir fazer o projeto. Ah, que bacana. Então, só para a gente confirmar, você foi aprovada usando a metodologia do GPS. Sim, toda a metodologia. E, Luísa, agora vamos conversar aqui um pouquinho, acerca, você já inclusive entrou nessa parte, do projeto, mas vamos entrar um pouquinho na sua preparação. Como é que foi, o processo seletivo que você participou? Porque a gente sabe que cada processo seletivo tem as suas particularidades. A gente tem, claro, processos seletivos que são próximos, que tem etapas ali que se assemelham, mas cada processo seletivo tem ali as suas particularidades e tal. Como é que foi o processo seletivo que você participou? Quais etapas que tinham? E como é que você foi, se preparando ali para cada uma dessas etapas? O meu processo seletivo, ele iniciou em outubro e, inicialmente, eles solicitavam para nós a apresentação da declaração de suficiência em língua estrangeira. No processo seletivo em direitos humanos, pelo menos do que eu participei, não teve a prova de língua estrangeira aplicada pela banca. Então, na inscrição, nós apresentamos a declaração e com a declaração já eliminamos uma etapa, que é a etapa da análise de língua estrangeira. Além Bacana. dessa etapa, Só te interrompendo um pouquinho. E essa prova você fez aonde? Só para a gente compartilhar eu, aqui com o pessoal. eu fiz online pelo CASLE, da UFG. Ah, bacana. Online, isso. Uhum. Aí, depois, eu tive a primeira etapa, que foi a etapa
inscrição, com a homologação das inscrições. Com a homologação das inscrições, teve a análise do meu pré-projeto de pesquisa. A análise foi aproximadamente 1 mês e meio depois da homologação das inscrições. Com a análise do pré-projeto de pesquisa, a banca marcou a entrevista com todos os selecionados e a entrevista foi online, por conta da pandemia. A entrevista foi recentemente, agora, no começo de janeiro. Eu fui avaliada por três professores. Os professores foram muito receptivos, muito atenciosos, me deram a palavra sempre após algum tipo de pergunta que me faziam, foi muito tranquilo. E após a entrevista, a banca decidiu adiantar o resultado em 1 mês. Aí foi bem rápido. Aí eles já fizeram a análise da entrevista, a análise curricular, e após a análise curricular, eles já divulgaram o resultado preliminar e agora, recentemente, o resultado definitivo. Não, bacana. Então, só para a gente sintetizar aqui para o pessoal, você teve, então, no ato da inscrição que apresentar o comprovante de suficiência da língua estrangeira. Sim. Você fez a prova pelo CAESL. Isso. A outra etapa foi a análise de projeto, Isso. entrevista e análise curricular. Isso Correto? mesmo. Então, foram quatro etapas. Não, que bacana. E como é que foi a sua preparação? Vamos pegar a grande questão, né, que o pessoal sempre tem mais dúvidas, que é o projeto. Como é que você se preparou? Como é que você fez ali, para escrever o seu projeto? Como é que foi essa etapa em si da construção do seu projeto? Inicialmente, eu pensei em utilizar o meu tema da iniciação científica, só que melhorado no pré-projeto do mestrado. Só que não era um tema que eu gostaria de dar continuidade, apesar de que foi um tema que me trouxe muitas conquistas e me fez assim, muito feliz. Então eu decidi começar a pesquisar na área que era tanto a área de interesse do grupo de pesquisa do mestrado e também da linha de pesquisa dos professores do grupo. Então eu comecei primeiro fazendo uma análise do que eu gostaria de falar, que seriam direitos humanos. Aí, quando eu fiz uma análise bibliográfica e analisei quais eram os temas mais discutidos hoje, o que estava comentando, o que os professores estavam pesquisando, aí eu consegui fechar em um tema mais próximo da minha... assim, que eu acreditei que seria do grupo de pesquisa, e eu fiz esse apanhado bibliográfico inicialmente. Aí, com o apanhado bibliográfico, eu comecei a redigir o pré-projeto por etapas. Eu fiz o pré-projeto todo em 3 dias. Assim, Nossa, 3 dias, caramba! Fazer mesmo em 3 dias. Mas eu já tinha lido e pesquisado muito sobre o tema antes. Então, eu já tinha uma boa quantidade de textos, de artigos, que eu utilizei para fazer o meu pré-projeto, mas a execução mesmo a execução foi feita em 3 dias. A escrita em si. Uhum. A escrita em si foi feita em 3 dias. E quanto tempo, você se recorda quanto tempo mais ou menos que você ficou ali fazendo essa parte, que às vezes as pessoas querem pular etapas. Vou começar a escrever o tema. Mas você comentou aqui com a gente, Luísa, pontos que são super importantes, que inclusive a gente se aprofunda lá no GPS, mas a questão de realmente estudar o programa, conhecer ali as produções. Quanto tempo, mais ou menos, que você ficou lendo artigos, fazendo fichamentos? Você se recorda? Foi aproximadamente 1 mês antes da data de divulgação do edital. Eu já tinha, na verdade, lido sobre o programa, já tinha lido sobre as linhas de pesquisa, sobre os grupos, já tinha feito uma síntese do que cada professor pesquisava, e a parte de análise bibliográfica eu fiquei aproximadamente 15, 20 dias lendo e sintetizando. E a escrita, e a escrita em si foram
Não foram 3 dias, foram quase 3 dias, um final de semana. Não, que bacana. Muito bom. E Luísa, em relação, né, então a gente falou do projeto, né, um pouquinho da sua Uhum. preparação. Em relação à entrevista, como que você se preparou? Você foi acompanhando as aulas lá do módulo 4 de entrevista? Como é que você montou a sua apresentação ali para o momento da entrevista? E como é que foi lá também durante, né, a sua entrevista? O que é que os professores te questionaram? Isso, eu assisti novamente o módulo 4 do GPS e fiz também um roteiro de fala. Então, são 12 minutos de apresentação. Nesses 12 minutos, eu tentei expor o meu trabalho na ordem cronológica, de acordo com o que foi dito no pré-projeto, só que de uma forma bem sintetizada. E todos os apontamentos feitos pelos professores na análise do pré-projeto, eu tentei reformular na minha fala, na entrevista, para que eles entendessem que eu reconhecia as falhas do pré-projeto, sabia onde poderia ter melhorado e que estava apta também a fazer as alterações caso fosse necessário. Então, foi uma apresentação rápida de cada tópico do meu projeto e após eles me deram a oportunidade de... Eles me perguntaram, fizeram algumas perguntas, por exemplo, como eu poderia delimitar mais o meu tema, como eu poderia aplicar esse tema no contexto da América Latina, se eu estava disposta a alterar o meu tema de acordo com as necessidades do grupo. Foram essas as perguntas. Em todas elas eu falei que sim, que estou apta sim a fazer as mudanças, caso seja necessário, e que também, caso os professores queiram que eu mude meus objetivos, meu, meu problema, né? Eu estou apta a fazer essas alterações para adequar a linha de pesquisa. Mas eles foram muito receptivos e foram muito atenciosos. Que legal, Luísa. Eu lembro, você comentando esse ponto bem importante acerca da justificativa, né? Você olhou Sim, para a justificativa e já começou a se preparar para a entrevista. E eu lembro que você compartilhou, né, a justificativa lá na nossa comunidade e eu fiz um textão lá compartilhando uma série de feedbacks, os né, acerca feedbacks. ali dos pontos que os professores tinham colocado para Sim, você realmente já chegar mais bem preparada na entrevista e mostrar que desde o ato da submissão até, né, o momento ali da entrevista você continua estudando. E isso é sim, algo que os professores gostam bastante, né? Então, realmente você, né, seguiu ali bem o passo a passo, seria. né, e o resultado veio. E Luísa, passando um pouquinho já adiante, você compartilhou um pouquinho aí da sua preparação para as etapas, como Uhum. é que foi, em relação a medos e inseguranças, que é algo super natural, né, quando a gente está ali se preparando, né, surge uma série de coisas na nossa mente. Como é que você lidou com esses medos, com as inseguranças no meio do caminho? Como é que foi esse processo? Então, a minha maior insegurança era não passar de primeira, porque esse sempre foi o meu grande sonho e o meu maior objetivo desde a graduação. Então, eu sempre criei muita expectativa sobre quando chegasse o momento, como seria. Durante todo o processo, eu me senti muito ansiosa, porque você, é, você se inscreve e o processo não é rápido. Foram quase 5 meses. Então, a cada resposta é uma incerteza, você se sente aflito, mas quando vem o retorno é muito bom. Durante o processo em si, eu tentei muito pensar assim que o que eu poderia ter feito ao meu ver e também com as minhas condições de tempo que eu tenho hoje, eu sei que fiz. Então, eu tentei ao máximo controlar o meu emocional no sentido de ficar em paz mesmo, seja qual fosse o resultado, mas esperando que eu fosse aprovada, né? Claro. Essa era o objetivo. Mas não é um processo fácil mesmo, exige muito autocontrole, porque a gente tem que aguardar a resposta. E além da resposta de cada etapa, também tem todo o prazo de reconsideração
dos que não foram selecionados. Então, você tem que assim, manter a calma mesmo, confiar e aguardar, né? Fazer uma atividade física, tentar fazer algo durante a semana que também que não faça você pensar somente no seu processo seletivo. Uhum. Não, excelente. Realmente um período, né, que a gente está ali imerso no processo seletivo, igual você falou, que são meses. E se a gente Isso. ficar todo dia, né, só pensando no processo seletivo, isso vai causando uma ansiedade, e Enorme. a gente não enorme. Então, esses pontos que você comentou, inclusive eu estava conversando, a gente conversou com o Raul na quinta-feira, ele falou, cara, eu ia correr, né, eu fazia corrida e isso me ajudava muito. Então, você aqui também reforçando a importância, né, da atividade Sim, física, porque, gente, é muito importante. Eu sei que eu já, inclusive na quinta-feira, a gente bateu bastante nessa tecla, porque é uma pressão que a gente tem ali no processo seletivo, né? Então, é. a gente tem que ir sabendo lidar, ir controlando essa ansiedade, né? Às vezes buscando um auxílio, um apoio, caso necessário, né? E é necessário, né, a gente ter o apoio ali de pessoas próximas, né, que estão com a gente, para a gente ir dosando essa ansiedade. Na minha preparação, que me ajudou muito, pessoas próximas, familiares, e também ter um apoio, né, de uma pessoa ali capacitada para me orientando. Gustavo, tá indo no caminho certo, né? Então, realmente, né, também a importância da mentoria acadêmica para Muito. pegar esse universo que às vezes é tão obscuro, né? Como é que a gente se prepara? Quando a gente vai se preparar para um concurso público, a gente estava até conversando isso na quinta com o Raul. A gente encontra um milhão de informações na internet, mas para mestrado, realmente é algo ainda muito, ali obscuro. Então, a gente ter essa oportunidade de estar aqui em pleno sábado de manhã, compartilhando essas informações, com mais pessoas que têm a intenção, de ingressar no mestrado, eu acho que é muito, muito bacana, e eu te agradeço por Eu você também. tá aqui com a gente. Mas não acabou, pessoal, né? A gente ainda tem mais algumas perguntinhas. Luísa, uma perguntinha que eu quero te fazer, como é que Uhum. foi para você conciliar a reta final da sua faculdade com os estudos para o mestrado? A gente sabe que reta final de faculdade, né, é complicado, acho que você também estava trabalhando. Enfim, como é Sim. que você fez para gerenciar essa quantidade de atividades na sua rotina? Na verdade, eu me formei em agosto e o processo Certo. seletivo começou em outubro. Quando eu comecei os estudos para o mestrado, eu já tinha formado, mas eu Ah, estava tá. Uhum. trabalhando. A maior dificuldade foi conciliar o meu trabalho com os estudos, porque nós sabemos que exige um tempo de estudo muito grande, esse preparo todo. A própria análise bibliográfica, você fazer levantamento de dados, tudo isso gasta muito tempo. Então, eu sempre fiz da seguinte forma: durante o dia eu trabalho e à noite eu passava estudando, fazendo análise bibliográfica, levantamento de dados. Toda a parte de estudos para o mestrado era no meu tempo livre. No sábado, na parte da manhã, também eu estudava para o mestrado. À tarde eu trabalho, então eu não tinha oportunidade de me dedicar no período vespertino, mas sempre que eu tinha um tempo, eu fazia a minha, as minhas sínteses, os meus fichamentos, todo o tempo realmente extra eu usava para conseguir fazer esse emaranhado de informações. Aí quando eu reuni tudo isso, logo eles lançaram o edital e eu comecei a redação do pré-projeto. Uhum. Ah, bacana. Esse ponto que você tocou, né, o tempo que você tinha, você ia ali, né, usando para fazer leitura, fichamento. É muito Uhum. importante porque a gente enfatizar aqui, Luísa, porque muitas pessoas pensam assim, ah, para mim passar no mestrado eu preciso estudar 8 horas por dia, 10 horas por Não, dia. E não, né, o que é importante é constância. É a isso. constância ali ao longo do tempo que faz a diferença. Aí você comentou que se preparou ali, mais ou menos um mês antes do Um edital mês. ser publicado, que você Uhum. já estava ali fazendo o levantamento, já conhecendo a produção dos professores, e tudo isso te auxiliou bastante para que depois você conseguisse escrever o seu projeto em 3 dias. 3 dias. Então, é muito importante, né, a gente fazer a base, sedimentar bem a base, para depois começar a escrita. Né? Porque se a gente já quer começar pela escrita,
a Não, chanção é que a gente não vai conseguir. E você não. fez bem o passo a passo, né? Seguiu todas as orientações, e isso foi muito, muito bacana. E Luísa, uma última pergunta que eu tenho aqui para te fazer, não sei Uhum. se a gente tem alguma dúvida aqui do pessoal. Se alguém quiser encaminhar, pessoal, alguma dúvida, né, acerca da preparação da Luísa, a gente está aqui. Uma última questão que eu tenho para você, Luísa, é se uma pessoa, né, na sua concepção, uma pessoa afastada da vida acadêmica, ela também consegue aprender essa metodologia que você aprendeu, de preparação para o mestrado, e aplicar e ter êxito na sua concepção? Com certeza. Eu acredito que tudo na vida basta que você primeiro queira e pague um preço para que você tenha, obviamente, o que você tanto almeja. Por mais que você não seja um aluno que tenha uma boa vivência na vida acadêmica, que participe já de forma ativa, mesmo assim, se você fizer o passo a passo do GPS da aprovação, eu acho que seria quase que impossível não passar. Pode ser que não passe de primeira, mas é muito difícil não passar, porque não tem como não dar certo. Não tem segredo também. É como você sempre fala, você constrói aquele seu tema e depois do tema construído, você consegue sim redigir um ótimo pré-projeto. E eu acredito que mesmo você não tendo experiência na vida acadêmica, você consegue sim, com a aplicação do passo a passo, ser aprovado. Porque é um passo a passo muito, ele é muito assim explicativo, ele fala por si só, não tem nada de anormal ou de inacessível. Você traz de uma forma muito acessível esse mundo acadêmico para nós. Então, não tem como o aluno não conseguir. Que bacana, Luísa. Obrigado pelas palavras. E você tocou num ponto, né, que eu quero também enfatizar, acerca em relação, às vezes a pessoa não passa de primeira, mas se ela perseverar, né, a aprovação vem. Passa. Claro, tem que seguir o método, tem que ter Uhum. dedicação, né, não adianta nada você ter uma metodologia, você não se dedicar. Não Indicar, adianta nada sim. você se dedicar, sendo que você não tem uma metodologia adequada. Sim. Mas eu vejo assim que a grande parte, né, das pessoas que eu já acompanhei e que às vezes não tiveram êxito foi que desistiram no meio do caminho. E eu vejo um ponto que eu sempre vejo na trajetória daquelas pessoas que realmente são aprovadas, que são pessoas que realmente gostavam daquilo que elas estavam fazendo, daquele tema de pesquisa. E eu Sim. vejo isso em você e vejo que você, desde a graduação, você já tinha interesse pela área acadêmica. Então eu Uhum. vejo que, mesmo que você não passasse, né, vamos supor que você não tivesse sido aprovado no primeiro, você ia continuar tentando, porque você Sim. gosta de fazer pesquisa. Então a gente Sim. precisa gostar e se apaixonar pelo processo de fazer pesquisa e não pensar o mestrado como um fim em si mesmo, né? Mas realmente Exatamente. como etapa enquanto pesquisadores. Então acho que isso é Exatamente. muito, muito bacana, de poder perceber isso na sua trajetória, né? E também ter a honra, né, de poder ter te acompanhado durante toda essa caminhada. A gente tem uma perguntinha aqui da Maria. A prova de suficiência em língua inglesa da UFG é online? Pode ser feita antes do processo seletivo de mestrado? Sim. Foi online a minha e foi feita. Eu fiz antes do processo seletivo ter iniciado. Quando o processo seletivo iniciou, no ato da inscrição, eu já anexei a minha declaração para eles e a declaração já foi homologada. Mas eu fiz antes do processo seletivo iniciar. Eu fiz a minha em agosto. Agosto. Fez em agosto e o processo seletivo foi só em outubro, que ele Outubro. iniciou. Dia 4 de outubro. Não, bacana. Só uma pequena observação também para o pessoal. É claro que a gente tem que olhar muito sempre para o edital, mas, pessoal, muitos programas, né, pelo que eu estou acompanhando, eles estão aceitando certificados de outras instituições. Então, vocês não, às vezes, não precisam ficar restritos à universidade em si daquele programa que você está concorrendo. Eu já tive vários mentorados que fizeram, por exemplo, essa prova de suficiência na Federal de Santa Catarina. Se eu não estiver enganado, eu acho que é cerca de R$ 100. E tem prova praticamente toda semana. Tem muita prova. Então, lá é uma instituição que geralmente o pessoal gosta de fazer porque tem vários testes. Então, uma diquinha aí a mais
para complementar, né, o que a Luísa trouxe aqui hoje para a gente. A gente tem um comentário aqui da Ida, Luísa. Parabéns, Luísa. A sua trajetória é muito inspiradora. Muito bom Obrigada. ouvir sobre a sua caminhada nesse sábado. A Valéria, fé, foco e perseverança, igual a aprovação. A Léria, verdade, tem que gostar do tema de pesquisa e ter foco. A Marília, obrigado pela resposta, parabéns pela aprovação. Luísa, deixa eu ver se a gente tem aqui. Léria, metodologias é fundamental. A Jo Sirene, essa instituição em Santa Catarina é federal. Sim, é a Federal de Santa Catarina. Uhum. É só colocar lá no Google, Centro de Idiomas da Federal de Santa Catarina, vocês vão encontrar. É uma instituição bem bacana, tem teste lá com bastante frequência. Luísa, para fechar, eu acabei esquecendo que a gente tinha mais uma última perguntinha, mas como é que você se sente agora, depois da aprovação? Como é que está sendo esses dias? Eu me sinto muito realizada, porque realmente foi uma realização, assim, de anos para mim. Foi um sonho que, graças a Deus, eu hoje tenho o privilégio de falar que conquistei. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata a Deus, muito satisfeita por onde eu passei, por toda a minha caminhada na graduação. Não foi fácil, foram momentos muito difíceis, assim, conciliar a faculdade com tantas atividades extracurriculares não é fácil, mas realmente sempre foi o meu objetivo. Então, ter hoje essa aprovação é muito significativo para mim, porque é a resposta de tudo que eu construí há 5 anos atrás. Então, eu estou muito feliz e, assim, acredito que esse sonho agora realizado, né? Vou conquistar os próximos, se Deus quiser. Agora eu estou esperando você lançar o GPS da aprovação no doutorado. Que legal, Aí eu vou Luísa. ser sua aluna no GPS da aprovação do doutorado, se Deus quiser. Algumas pessoas já me falaram isso. Eu vou passar pelo Pois doutorado e com é, certeza a gente também vai ter para o doutorado. sim, Mas obrigado, sim. Luísa, de coração pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, compartilhando tanto conhecimento, esclarecendo essas informações que por vezes são tão fechadas. Então, só te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você, daqui a pouquinho, enfim, tem suas atividades profissionais. Também agradecer o pessoal que esteve aqui hoje com a gente, participando, mandando dúvidas. Acho que foi muito bacana essa interação. Quem chegou depois, não se preocupe, porque a live vai ficar salva aqui no perfil. Então, quem quiser assistir depois do início, quem quiser depois encaminhar dúvidas também para a Luísa, eu tenho certeza que ela vai estar aí à Sim, disposição de vocês. com certeza. Né? E Luísa, você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal aí que está se preparando para mestrados, para seleções de mestrado? Primeiro, queria muito te agradecer porque realmente sua ajuda durante todo esse período foi fundamental. Sou muito, muito grata por todas as dúvidas que você me esclareceu, por tudo, de verdade. Muito obrigada, Gustavo. E também quero falar para Por todos nada. que estão nesse processo, para que não desistam, que continuem estudando, se preparando. E caso não consigam de primeira aprovação, o importante é não desistir. Só não consegue quem desiste, né? Então, o ideal é continuar os estudos, aprofundar mais em alguma dificuldade que a pessoa já percebeu que tem e ficar bem, tranquilo, que o momento também dessa pessoa chegará, eu tenho certeza. Mas que ninguém desista, porque realmente compensa muito e é uma alegria muito grande quando chega esse momento. Obrigado, Luísa. A gente Por apareceu uma última nada. perguntinha aqui. Quem não tem noção de onde começar, consegue passar na federal? Você conseguiu Com entender aqui? certeza. Com certeza, passa sim. Com o GPS da aprovação, até quem não tem vivência na vida acadêmica tem condições, sim, de fazer esse passo a passo. Eu acredito que o primeiro passo é conhecer o programa, conhecer os professores, entender o que o programa espera de cada aluno e
começar a entender o que você deseja pesquisar, um tema que você tem afinidade. Depois disso, você tem que passar a fazer as leituras, ter esse compromisso de leitura diário, fazer um horário de estudos compatível e aos poucos você consegue sim a sua aprovação. Basta dedicação, organização de tempo e você tem total condições de passar em um mestrado numa faculdade federal, com certeza. Uhum. É que tem algumas pessoas, né, essa pergunta me lembrou um ponto. Quando eu estava me preparando, eu escutava, só passa em federal quem já é aluno da casa. E tá aqui eu, você, que não somos alunos da casa, a gente veio de instituições privadas, fizemos as nossas Privadas, graduações em instituições privadas e que fomos sim. aprovados em instituições federais. Então, essa, né, realmente, tudo que você falou assim embaixo, preparação, método certo, dedicação e aprovação vem. Então, só para a gente encerrar, eu acho que a gente não tem mais nenhuma perguntinha aqui. E é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui no sábado de manhã com vocês, com a Luísa, compartilhando, a gente aqui compartilhando conhecimento. E espero que tenha sido. Ó, a gente tem um último comentário que acho que é da sua mãe. Parabéns, filha, por ser essa filha tão abençoada e determinada naquilo que Deus tem preparado para você. Parabéns pela live, o pessoal Obrigada, mãe. gostou bastante. E Muito é isso, obrigada, viu, pessoal. Um Gustavo? grande abraço. Muito obrigado, Luísa. E a gente, espero que em Obrigada a breve a gente você. tenha outras oportunidades de estar aqui também compartilhando novamente mais conhecimento. Um abraço, Com pessoal. certeza. Tchau, Tchau, Luísa. tchau. Obrigada.